Boa noite a todos. Vamos então fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo que não só possamos ser esclarecidos nesta noite, em assunto tão importante, fundamental, que a todos nós passaremos por isso, todos os nossos parentes, nossos conhecidos, todos, sem exceção. Então, que tenhamos o esclarecimento necessário e que nessa noite, aqueles que aqui estão já desencarnados, que fazem parte dessa equipe, possam também nos ensinar, nos inspirar, trazendo às vezes a lembrança dos seus exemplos, das suas lutas e do seu sucesso. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Não, a Ira vai trazer para mim. Obrigada. Como nós conversamos já, pode pôr ali, por favor, na semana passada, essas informações aqui são importantíssimas, porque muitas vezes nós achamos que uma pessoa era boa e que ela não precisa de prece, não precisa de ajuda. E às vezes a gente acha também que uma pessoa era tão ruim que ela não merece ajuda. Então nós temos que entender o seguinte: precisamos orar pelos que foram, que nós não sabemos se eles eram bons mesmos. Precisamos orar, e isso é uma orientação de Jesus, por aqueles que nos perseguem. Ninguém que nos persegue é bom. Gente boa não persegue. Então a gente precisa orar por eles, porque só o bem vence o mal. E nós estávamos bem no comecinho, porque falamos de diversas coisas, demos diversos exemplos, porque é muito importante fazer a fixação de assuntos tão importantes. Então eu coloquei aqui as primeiras orientações, né, que nós paramos nessa página, e eu vou abordar num sentido mais amplo, algumas coisas até já abordei dessa parte, para que a gente gaste mais tempo com aquilo que realmente é importante. Pode fazer pergunta, pode interromper. É um estudo, não é uma palestra. Eles dão o recado para Dimas, que está naquele trâmite ainda do velório, que várias pessoas do lado de lá estão aguardando por ele, mas que do lado de lá, quando ele chegar, também ele tem que ter uma postura de um paciente que está em recuperação. Então ele não deve falar muito e ele precisa orar muito. Outra coisa importante, que é uma coisa que às vezes não acontece aqui, e não acontece em muitos lugares por falta de estudo. Não perguntar muito. Tem coisas, inclusive aqui nesta lição mesmo, quando se trata da dispersão dos fluidos pelo Jerônimo, que ele diz que não vai descrever a dispersão dos fluidos porque não tem analogia com o nosso mundo. Então não é pensar assim que deu o passe longitudinal sobre o cadáver para retirar toda a vitalidade dele, para que aqueles verdadeiros abutres, como são chamados aqui de vagabundos, que estão aos montes nos cemitérios, não se alimentem daquilo. Ele dispersa, ele não faz assim, porque isso seria uma coisa fácil de dizer para nós. Ele faz alguma outra coisa que nós ainda não estamos na capacidade de saber. Então não adianta perguntar isso aí que não tem.
E a gente podia perguntar em cima disso, mas não seria normal deixar que eles se alimentassem, já que essa é a alimentação deles? Claro que não. Você vê uma pessoa drogada, e daí ela começa, eu preciso da droga, você vai dar mais droga para ela? Então eu vou te dar mais um pouco para você ficar calmo. Você tem que levar essa pessoa num tratamento para que os médicos vejam qual é o tipo de droga que ela precisa usar para que ela vá saindo devagarinho daquele estado. E não dar mais droga. Tem um aí que está rodando para lá e para cá porque ele precisa de um cigarrinho de maconha. Eu vou pegar então para ele parar de andar de lá para cá, daqui para lá, eu vou dar o cigarro de maconha para ele. Não. Por isso que eles não permitem que ele se alimente. Só que este tipo de enterro, ele é coordenado. Por quê? Qual que é a diferença? Não é porque ele fosse espírita. Ele podia ser... Aqui nós vamos lidar com outras religiões, católico, evangélico. Não é por isso. É porque ele foi uma pessoa boa. Ele fez caridade para muita gente. Então ele conquistou a possibilidade de uma desencarnação tranquila. E nós vamos ver muitas coisas importantes aqui. Quando eles estão quando a gente está quase se liberando completamente do corpo, um sentimento que é de quase todos nós, se não de todos, é o medo. Medo do quê? Medo do desconhecido. Que para nós, no momento que nós estamos aqui, o lado de lá parece desconhecido. Às vezes nós estamos aqui 60, 70, 80 anos, 50, seja o que for. A gente já se acostumou aqui. Pega uma pessoa que está vivendo aqui 20, 30 anos e diz, não, agora vamos voltar para o seu país de origem. Não precisa ir muito longe. Vou voltar para a minha cidade, onde eu nasci. Eu sou estrangeira lá. Se me largar em São Paulo, a menos que eu leia a placa lá, Freguesia do Ó, e me dirija para o bairro lá, ou pegue um táxi, eu não sei o que fazer lá. As pessoas que estavam lá já saíram, minha família não está mais lá. Sabe, eu não conheço nada de lá. A minha terra é aqui. É onde eu vivo. Então vejam, o medo vem também porque a gente pensa assim, eu não precisava ter feito isso, eu não precisava ter feito aquilo, eu não deveria ter agido assim com aquela pessoa. E começa a vir na nossa cabeça tudo que a gente fez de errado, a gente sabia que era errado. Então dá um medo, porque a gente imagina assim, aquele Deus brabo e furioso, com uma cara de homem velho, acusando a gente com o dedo. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer é a gente ver que fez a lição sem prestar atenção, sem gastar um tempo maior, preferiu passear, ir no cinema, ir na balada, ir não sei o quê, aí entregou um trabalho tudo mal feito, e o professor recebeu o trabalho e disse, reprovado, vai fazer tudo de novo. Ai, professor, vai ter que ficar um ano. Vai. Então vejam. A orientação da mãe dele, ela diz assim, por hoje não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil. Porque quem vai buscá-lo, vai orientando à medida que ele pode. Digamos, a gente vai conversar com um espírito recém-desencarnado. A gente pode chegar para ele e dizer, olha, você está desencarnado. Depende. Depende do quê? Depende dele. Tem vezes que ele chega e ele já sabe. Mas tem vezes que ele não sabe. Aí você tem que ir conduzindo gradativamente para que ele chegue à conclusão. E às vezes você tem que chegar e dizer, depende tudo da pessoa. Para algumas pessoas dá para ser verdadeiro, para outras bem menos verdadeiro e para outras nem pensar.
Elas não suportam. Tanto que nós vamos ver a história da moça, que diz, pelo amor de Deus, um médico, ela está na frente de um médico e não sabe. Porque senão eu vou morrer. Ela tem noção, mesmo sentada no cemitério, em cima, que ela está viva. Por quê? O corpo dela está ali, ela sente dor, ela sente tudo. Ela nunca pensou na morte, nunca pensou na parte espiritual, nunca se curvou às leis de Deus. As leis de Deus não vieram para as pessoas que a gente diz, isso aí é um carola. Eu faço o que eu quero. Pois é, nessa hora também faço o que você quiser. A gente não se prepara. Muita gente não se prepara para ser mãe, para ser adulto, não se prepara para a velhice, não se prepara para a doença, não se prepara para nada. Ele acha assim que a vida dele é assim, um eterno desfrutar de coisas boas. Veio no mundo a passeio. Quando ele for para o lado de lá, seja com que idade for, ele vai dizer, bom, você não fez nada. Volta. Tem uma reencarnação perdida. Foi um ano em que você foi, conversou com os colegas no pátio, fez o lanche e foi embora para casa. Volta e começa tudo de novo. Se tiver vaga naquela sala. Tem esse detalhe. Se o colégio nos aceitar. Outro detalhe. Tá? Mas continuando aqui, ela pede para ele que não tema, pois ele já se preparou para receber a cooperação, né, deles, da espiritualidade, da mãe, semeando bem em longos anos de atividades espiritistas. Esse aqui foi espírita, mas ele foi um bom espírita. Tem espíritas maus, tem espíritas péssimos, tem espíritas fingidores, tem falsos espíritas, tem espírita de denominação espírita. Mas não é espírita. Espírita é quem se comporta como quem já conhece a doutrina espírita. E o que é a doutrina espírita, senão o Evangelho de Jesus, como era no tempo dele, sem a distorção dos homens, e de forma que não fique só ouvindo, faça. Você tem um local para você trabalhar? Trabalhe. Não finja. Trabalhe. E trabalhe bem, que você, a cada trabalhador é digno do seu salário. Daí a mãe explica para ele, não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a em que você se encontra. Todo mundo que vai passar para o outro lado, ele tem que se conservar o tempo todo em oração. Melhor coisa que ele faz. Esqueça. Não existe borracha de apagar passado. Não, mas dá uma borrachinha que quero apagar, tem uns negócios ali que não fica bem no meu currículo. Não existe. Na nossa encarnação, na nossa existência, existe o fazer de novo. E fazer bem feito. Porque às vezes nós estamos errando há séculos no mesmo erro. Então, às vezes, os espíritos se aborrecem e dizem, olha, pelo menos tenha criatividade para errar. Toda hora na mesma coisa. Em 950 lá, você caiu porque você era tremendamente ciumento e invejoso. Voltou em 1000, caiu de novo, pelo mesmo motivo. 1100, caiu de novo. E assim veio até chegar. Agora nós estamos em 2000, quase 2020, e você continua ciumento e invejoso? Será que vão ter que mandar lá para o país do buga-buga para começar tudo de novo, para você aprender a conviver com as pessoas, sem se sentir dono de ninguém? E nem propriedade de ninguém? Então, em seguida, conduzindo a câmara mortuária, veja bem, se a mãe o conduziu à câmara mortuária, que era a sala onde está o caixão, com o corpo, é sinal de que ele não estava lá.
Então quem perdeu tempo de dar uma olhadinha no morto, viu só o cadáver. Ele não está lá. Mas cada vez que você chega perto e fica olhando muito e chamando e pedindo e não sei o que, em vez de fazer uma prece, ele volta para lá e se angustia, porque ele não se reconhece ali. E se ele se reconhecer, ele entra em crise. Porque ele fica confuso, ele está aqui e está ali, como é que é o negócio? Então ela entra novamente com ele, e o corpo jazia imóvel, prestes a partir. Acrescentou a anciã, sob o olhar de aprovação que Jerônimo, que era o coordenador, lhe dirigia. Ela diz: venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. Foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora para o corpo. E afasta ele do corpo de novo. Ele vai até lá e agradece o aparelho do que ele se serviu, um instrumento para realizar todas as coisas que o elevasse nessa vida. E como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, ela advertiu: não escute mais nada do que eles falam. Porque ela diz, como desencarnada e tudo mais, mãe dele, eu deploro esse tipo de sentimento. Ai, o que eu vou fazer agora sem você? Como que eu vou pagar as contas? Não fala às vezes, mas pensa. Você era tudo para mim, e essas coisas todas, né? Então ela diz assim: este pranto e essas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Antigamente a gente pagava as carpideiras, né? Aquelas que choram com facilidade, elas iam nos enterros e choravam. E quanto mais chorassem, mais ganhavam. Porque tinha morto que era tão ruim, mas tão ruim, que ninguém chorava por ele. A mulher dava graça que foi embora, os filhos davam graça que foi embora. Então, para não ficar chato, porque o pessoal, a sociedade de então, achava chato, mas como que não está chorando? Às vezes a pessoa chora de remorso. Às vezes a pessoa chora de raiva. Não quer dizer que ela está chorando assim, porque ela... Sabe? Às vezes a pessoa chora realmente porque o seu emocional atingiu um pico muito alto de um amor que de repente está tendo uma separação. Existem muitas formas de chorar. Mas de desesperar, não. Aí a mãe dele continua orientando, dizendo: você sabe agora mais que nunca que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sinfonia imorredora da vida. Abstenha-se, pois, de responder, por enquanto, às arguições que sua mulher e seus filhos dirigem ao cadáver. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los, consagrando-lhes ainda e sempre inestimável amor. Ele poderá, pelo nível que ele já alcançou de bondade, a ser um espírito familiar. Poderá ser um espírito protetor da família dele. Mas isso é coisa que se verá para frente. No momento agora da passagem, deixa para lá. Não escuta aquilo ali, porque só vai desequilibrar quem está indo. Deixa assim. Então ele se conteve, e daí eu já falei isso aqui na semana passada, que a espiritualidade superior, eles influenciaram um dos amigos presentes para que ele fizesse uma prece em nome do morto, porque ele queria fazer a prece, mas ele não conseguia. Então essa pessoa foi inspirada, e o que Jerônimo fez? Jerônimo fez a prece e foi passando a prece na mente daquele amigo que se dispôs a fazer a prece, e ele fez uma linda prece, acalmando as pessoas que estavam lá, acalmando o que estava partindo. Então, passado isso, né, ele fez pronunciou uma breve súplica, no que foi atendido e acompanhado por todos. Sob a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação graças ao gesto do amigo de Jerônimo. Logo após, ante as exclamações dolorosas de familiares, o ataúde foi fechado, iniciou-se o
cortejo, a procissão ali, o férito. Então, seguíamos ao fim do cortejo em número superior a 20 entidades desencarnadas. Inclusive a um irmão recém-liberto. Tinha um recém-desencarnado que estava junto com eles, que poderia já estar junto com eles, estava em equilíbrio. Então, abraçado a genitora, em passos incertos e vagarosos, mais uma coisa, quando você seguir, né, até chegar no lugar que vai enterrar, anda mais devagar, porque o coitado está indo assim meio carregado, também uns passos parecidos com o meu, assim, depois que eu andei assim daqui até o portão e voltei, eu já começo a trançar os pés, daí tem que andar mais devagar. Vejam, é muito interessante isso. Cemitério não é lugar para ir passear. Antigamente existia um respeito. O cemitério não precisava de muro, e se tivesse era um muro baixinho assim. Porque as pessoas respeitavam os cemitérios, respeitavam as igrejas que permaneciam com as portas abertas. Agora, se não trancar tudo, eles roubam tudo. Então é um desrespeito total, e no cemitério é a mesma coisa. Hoje em dia, se você... Pode falar. É que no pensamento deles, é assim, quando a pessoa nasce, eles choram, como os chineses, porque eles não sabem o que aquela pessoa vai passar. E quando morre, eles fazem uma festa porque terminou o sofrimento dela aqui. Então, para eles, é um verdadeiro carnaval o Dia dos Mortos. Mas é a cultura deles, cultura indígena, né? Então, dentro da cultura deles, eles estão respeitando, porque eles consideram, né, que aquilo é um desprendimento, que eles não precisam mais sofrer o que ele sofreu. Então, é cultura deles. Vejam, cemitério não é lugar de passear. Ultimamente, nós chegamos num ponto que Curitiba, que é falsamente chamada aí de cidade de primeiro mundo, não sei em que lugar exatamente que fica o primeiro mundo, os absurdos que a gente vê, que você não pode entrar sozinha no cemitério da Água Verde, tanto que botaram polícia ali na frente, porque você é assaltada. No meio daqueles túmulos está cheio de assaltante com um punhal na mão, um canivete. Você não pode mais ir num dia de sol, tudo. Você não pode ir, é um perigo. Ladrão se esconde ali, é um desrespeito total. Roubam coisa dos túmulos, ninguém respeita mais nada. Essa noite eles conseguiram arrancar uma trava de ferro e um bruto de um cadeado, abrir aquela tampa de ferro, roubar o nosso hidrômetro e mais uma peça de cobre, deixando todo mundo sem água. Não é a primeira vez. Com câmera, com luz. Sabe? Arrancam tudo, não querem saber se estão prejudicando, se a água está correndo na rua, não quer saber. Não pode, eles trancam. Eles trancam. De tanto que é um... Você imagina você entrar num lugar onde as pessoas estão sofrendo, onde estão se despedindo de um ente querido, cada qual tem a sua forma de sentir sua dor, mas é um momento de dor. Eles não respeitam nada. Nós estamos com... Não esqueçam, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós estamos com a raspa do umbral da... Vieram tudo para cá. Aonde que é a terra do Evangelho? Brasil. Vocês pensam que a terra do Evangelho é Brasil por quê? Porque ele vem onde mais precisa. Então trouxeram tudo para cá. E nós estamos vendo o que está aí. Aqueles de nós que viemos da Europa, depois de tantas falhas, da Ásia e tudo mais, nós tivemos todo o tempo da gente pegar o rumo da gente. Que dificilmente aqui a gente vê um e diz, você é brasileiro. Vai ver o sobrenome, descendente de italiano, de espanhol, de alemão, de polonês, de brasileiro mesmo, muito pouco. Então é uma raça que veio de lá, não porque estava assim cheia de glórias,
porque era a última oportunidade para nós. Então, aqueles que vieram e foram raspa de taxa ali de baixo, e estão vindo aí, nós vamos conviver com eles até um tempo, vamos ter a proteção que merecemos, e eles a última oportunidade de agirem como gente. Senão eles vão ter que ser exilados. Não poderão mais reencarnar aqui, que a Terra está passando de provação para uma terra de regeneração. Então vamos lá. Quando eles chegam no cemitério, é importante observar isso, André Luiz fica horrorizado, porque ele vê nos muros do cemitério uma turba de vagabundo gritando, falando malcriação, tirando sarro de quem está seguindo, tirando sarro do morto, até que aquela zombaria toda, ele fica horrorizado. No entanto, ao perceberem a nossa presença, daqueles 20 desencarnados, mostraram umas carantonhas de enfado, e um deles, mais decidido, depois de fitar-nos com desapontamento, bradou aos demais: não adianta, é protegido. A gente também pode fazer essa proteção. Quando alguém nos chama, eu estou precisando, aconteceu assim, faleceu uma pessoa da família, você tem esse conhecimento? Vá. Mas eu ia fazer aquilo. Vá. Porque enquanto você for, você tendo esse conhecimento, você está se aproximando, você já pede ajuda. É como se a gente ligasse 190. Por favor, espíritos amigos, em nome de Jesus, você vai fazendo sua prece, me ajudem, eu estou aqui, estou precisando auxiliar essa pessoa que vai devolver seu corpo à Terra e ajudar a família, e entra com seriedade. Não se distraia, porque aquela turba não se distrai. E eles vão notar se tem alguém ali que diz: opa, aqui não. Eles vão notar. Essa pessoa não está só, não. Mas pode ter 300 e a pessoa está só. Pode ter 500. Eu fico imaginando o que passou na cabeça, só estou trocando uma ideia com vocês. Quando alguém resolveu, porque eu fiquei sabendo, talvez até a Aparecida saiba disso também, que ali bem no Alto das Mercês, aquele edifício que é quase redondo ali, aquelas torres, era para ser ali o cemitério vertical, o pessoal não quis. Aqui não. Daí eles fizeram lá, não sei direito, no Tarumã. Eu entrei só uma vez lá. E eu vou, não tenho como dizer, olha, dá licença, eu vou tirar meu capacete médium, vou deixar em casa, e vou só Maria Helena lá. Não tem jeito. Onde eu vou, eu sou uma pessoa só. Eu fiquei pensando, mas quem é que teve essa ideia? De todo esse cimento aqui? O que tinha naquele corredor apertado de espírito que ia e vinha, o que tinha de espírito lá dentro, que pedia, pelo amor de Deus, me tire daqui, abre essa tampa. Você que está ouvindo. Quem que teve essa ideia, hein? Meu Deus do céu. Claro que não. Está cercado de cimento por todo lado. Nos dias de hoje, ou põe na terra o crema, que é o mais correto. Porque, meu Deus do céu, quem for médium ou sensível, não vá. Na hora que forem subir, você fica lá embaixo fazendo suas preces. Porque se uma pessoa não tiver um bom acompanhamento, ela se perturba. E muito. Ela pode não escutar nada, ela pode não ver nada, mas ela vai chegar em casa adoentada.
Que aquilo é um absurdo. Entrar num verdadeiro mausoléu ali, com um monte de corredor, e aquilo ali demora muito para se decompor. Uhum. É muito complicado, sabe? Aí inventam essas coisas aí. Bom, vamos voltar. Só uma ideia que eu dei. Quem for sensível, vocês conhecerem alguém, diz, vamos ficar aqui, tem um jardinzinho ali, vamos ficar fazendo nossas preces aqui. Não precisa entrar lá, que vai sair perturbado. Com certeza vai. Porque às vezes a gente descobre que é médium lá. Destrava tudo, destrava o ouvido, destrava a visão, sabe? Então, deixa quieto. Deixa quieto. Então, voltei-me preocupado e indaguei do padre Hipólito o que significava tudo aquilo. E o ex-sacerdote não se fez de rogado. Nossa função, ele disse, acompanhando os despojos, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais de libertação. Eles vão ajudá-lo a se transportar para um outro plano, outra vibração, outro peso, outra sensação. Destina-se também à sua defesa. Então, quando a gente for, a gente vá com o intuito de oração e de defesa, dizendo, eu estou aqui. Não sou Cristiano Ronaldo, mas eu estou aqui. Entendeu? Marca a presença ali. Nos cemitérios costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Eles vivem disso, são os vampirizadores. E vão se aproveitar daquele desavisado que chega assim, estou numa boa, nossa, como você cresceu, você está mais gordo, hein? Você está mais careca, nossa, como essa criança está magra. São 3 coisas que a gente jamais fala. Pessoa bem educada nunca diz que homem está careca, nem que mulher está gorda e nem que criança está magra. Isso aí é ofensivo. Então, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. E ele dá até a ideia lá, a lembrança de que Jesus, né, uma vez libertou um espírito e ele vivia no cemitério entre os túmulos. Ele não tinha para onde ir. E depois nós vamos chegar lá, eu estou me adiantando. Vamos primeiro dizer aqui que ele vai dizer o seguinte, que as igrejas dogmáticas, elas falam do diabo, mas só que elas pensam que o diabo é atleticano. Então eles pintam um bicho feio, de vermelho e preto, com um rabo com chifre, e isso não tem nada a ver. Pé de cabra e chifre de bode, sei lá, que não tem nada a ver. Existe diabo? Existe. Tem vários aqui. Diabo somos nós quando saímos da linha e resolvemos ser maus. Fazer mal às pessoas. Maltratar as pessoas. Ser ingrato com quem te ajuda. Causar problema, adoecer outras pessoas com a tua maldade. Isso é diabo. Não é um ser diferente da nossa criação. Então ele dá aqueles passes, como nós comentamos, né? E as pessoas, né, chegam lá e, porque é tradição, tem que jogar uma pazinha de cal, uma pazinha de terra. Na cremação não precisa levar lenha nem nada, porque você não vai entrar lá. Ainda bem. Que as pessoas gostam de repetir coisas, mas isso aqui é de 1900 e nada mais. Vamos fazer. Não vou jogar terra, vou jogar umas pétalas. Tá, tudo bem. Durante a vida não deu uma flor para aquela criatura.
Mas na hora que morre, gasta R$ 1.000 em flores que no dia seguinte ou a chuva acaba ou o sol acaba também. Para quê? Pegue em nome dessa pessoa que você gosta, faça uma caridade. Veja uma pessoa aí que você vê na rua, que você sinta, uma velhinha, um menino. Pague um almoço digno para ele, para ela. Vai custar muito menos do que uma coroa. Ajude a família. Pegue o dinheiro que você ia gastar nas flores, leve uma flor só. Aí põe o dinheiro num envelopinho e bota ali nos pés do caixão. Como fazem os japoneses. Ajude aquela família que às vezes está super endividada com a doença, com o enterro, com tudo. Ajude, não jogue dinheiro fora. Bom, então mais tarde, e vem uma cena muito impressionante, que é importante que a gente veja. André Luiz se depara com uma moça de seus 36 anos, que está sentado na terra fofa, desencarnada, claro, e mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. E ele, compadecido, pôs a mão no ombro dela e disse: "O que você sente, minha irmã?" E ela diz: "O que sinto?" Gritou ela. Estava completamente enlouquecida, fixando em mim grandes olhos de louca. "Não sabe? Oh, o Senhor me chama de irmã, quem sabe pode me auxiliar para que eu tome consciência de mim mesma. Se é possível, ajuda-me por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório." Ela também não sabia fazer isso quando ela estava encarnada. Tanto que ela não tem noção que está encarnada. Ela não quer saber de padre. Quer dizer, ela tirou, o padre aqui é um simbolismo da religião. Não me falem nada em Deus, nem nada em oração, que isso aí não tem nada a ver com a minha vida. Eu quero um médico que me cure para eu voltar para minha casa. Ela estava na frente do médico e não sabia. Bom, e ela fica gritando, dizendo que ela precisa regressar, que ele a conduz à sua casa e tudo mais. E esse pesadelo, se esse pesadelo se prolongar, eu sou capaz de morrer. Esse que é o negócio que nós temos que pôr na cabeça, pensando como espírita. Ninguém morre. Você pode ter se escapado da morte muitas vezes numa existência, mas você não consegue escapar da vida. Está aqui o exemplo da moça. Ela não conseguiu escapar da vida, mas o que ela fez? Até ali, o que eles contam foi o seguinte: ela teve uma vida desonrosa. Teve uma pessoa que gostou dela, deu um lar para ela, ela ficou grávida, e quando ela foi ter esse filho, eles não entram em muitos detalhes aqui, mas ela estava com várias doenças, e essas doenças fizeram a infecção e ela acabou morrendo. E só quando ela ouviu o choro do filho, é que ela entendeu que ela estava tendo um filho. Ela não se importou com a casa, o negócio dela era aproveitar a vida. Já teve um filho com 36, que já não é tão cedo assim. Já podia ter pensado que a mocidade dela já estava indo e ela já estava entrando na maturidade. Bom, vamos entender o seguinte. André Luiz pergunta para ela: "Já orou, minha filha, minha amiga? Já se lembrou da providência divina?" Ela diz: "Eu quero um médico, não quero saber de padre." Nem pensou. E ele responde para ela: "Jesus é nosso médico infalível e indico-lhe a oração como remédio providencial para que ele a assista e cure." Mas ele notou também uma outra coisa muito singular, que o fio dela, aquele fio que sai aqui da cabeça, que liga ao corpo, ele não tinha aquele tom prateado que tem o tom, como o tom que estava o fio do Dimas, aquele cordão fluídico. O cordão dela era sem luz, né? E penetrava chão adentro. Ela estava ligada aos seus despojos. Quando o cordão de uma pessoa não foi desligado, não passou por aquela cor prateada e foi se desvanecendo e desligou, significa que a pessoa está presa aos despojos.
Como é que a pessoa pode ficar presa aos despojos? Primeira coisa, suicídio. Só que não tem um tipo só de suicídio. Tem suicídio direto e suicídio indireto. É muito mais pessoas que se suicidam indiretamente do que as que se suicidam diretamente. Diretamente eu diria, a pessoa que dá um tiro, que se atira de uma altura, essas coisas assim, fatais. Toma um monte de remédio, fatais. Indireto é quando você faz aquilo que não deve, contrai doenças venéreas, por exemplo, faz sucessivos abortos, criando problemas dentro de você, você usa droga, você come demais, você bebe demais, você se irrita demais, você briga demais com os outros, você vai minando o teu coração. Não quer dizer que ele vai parar porque chegou a hora. Você acabou com ele. Tem gente que acaba com o coração, acaba com o estômago, acaba com o fígado, acaba com o rim. Mas não foi porque chegou a hora. Foi porque você agiu de forma errada. Então, André Luiz fica com tanta pena dos lamentos dela que quer desligá-la para que ela saia de lá. E o rapaz, que é do posto de assistência espiritual, diz: não pode. E olha a importância disso aqui. Eles recebem permissão do alto quando é para desligar. Porque o alto sabe se a pessoa já está pronta ou não. Porque se desligar ali, ou ela cai na mão de toda aquela turba. E olha, é ruim de ter que dizer isso, mas a gente tem que dizer. Aquela turba costuma bater bastante nas pessoas. Escravizam as pessoas. Fazem as pessoas de um verdadeiro morto-vivo, uma coisa disforme para trabalhar para eles. É um horror. Então eles não podem permitir isso. Ou então, se ela conseguisse passar por tudo aquilo, ela iria na casa dela e causaria uma perturbação para o marido que está tendo que assumir a postura dele e a dela, que ela não assumiu a dela. Cuidar do filho, ela acabaria com a vida dele e com a vida do filho. Porque a pessoa em decomposição, que está desligada antes da hora, ela leva a decomposição aonde ela vai. Você, de repente, tem um tipo de mediunidade que a gente chama de olfativa. E às vezes a gente sente o cheiro da putrefação. É horrível. Você imagina entrar uma pessoa dessa que ainda está ligada lá e levar para dentro de casa. Imediatamente a criança vai ter um problema pulmonar, vai ter um problema de pele, e de pele, se for tratado alopaticamente, ele volta para o pulmão e aí ele causa a morte da criança. O marido vai ficar desnorteado, porque ela vai e aquela turba, um tanto daquela turba vai junto. O que vai virar aquela casa? Então a gente pode se perguntar assim, mas um dia ela vai ser atendida? Não falta atendimento a ninguém. E quando é que ela vai ser atendida? Quando ela for mais humilde, reconhecer todas as bobagens que ela fez e se submeter às leis de Deus. Se humilhando, que é coisa que ela nunca ouviu falar. E pedindo perdão a Deus por tudo que ela fez, sobrecarregando as outras pessoas com a falta dela no lar. Ela vai ter atendimento, ninguém fica sem. Mas ela só vai ter quando ela acordar desse torpor, dessa ilusão, porque senão ela vai causar mal aos outros. Pode causar até a morte do filho dela, senão o desequilíbrio mental do marido e de outras pessoas da família. Ela vai ficar de um para o outro, vai ficar vampirizando as pessoas. Ela não tem mais como se alimentar sozinha. Dá para entender?
Então ele diz, aqui para trabalhar, veja só como é que são as coisas. Só temos 4 pessoas. E então eles têm que ir atendendo conforme dá. Como é que um médico vai atender 20 pessoas? Conforme dá. Com um ele pode gastar menos tempo, com o outro ele precisa gastar mais tempo, mas se derem para ele 1 hora, 2 horas, é pouco. Ele não vai conseguir atender bem. Porque às vezes a pessoa está tão angustiada com a doença dela que ela demora até ela confiar e começar a falar. Mas daí o médico já olha e diz, acabou seu tempo. Nós tão engraçado nos filmes, né, que o psiquiatra diz, ó, toca o relógio ali e ele diz, pode levantar. Às vezes é bem naquela hora que o paciente começou a dizer, ó, eu estou lembrando agora. Não, você lembra semana que vem, às 4 horas da tarde. A vida não é assim, gente. Então é complicado. Por isso que um bom amigo às vezes serve de psiquiatra, serve de tudo quanto é coisa pra gente. Porque ele tem a paciência de ouvir. Não! Olha, você pagou por 40 minutos. Nós já estamos 10 minutos entrando no horário do outro. Por favor, vai levantando aí e você traz as suas lembranças. Não esqueça. A semana que vem você me conta. Semana que vem você já está com outro problema. Mas passando um pouquinho mais para frente, ele encontra-se, e inclusive nessa moça aqui, né? Ele vai dizer que semelhante cura semelhante, né? Semelhante atrai semelhante, similia similibus, em ação. Então ele diz que em vez de ela ser uma abelha operosa, ela se tornou uma borboleta volúvel. Mas mais para frente ele vai encontrar um homem que está sentado também lá. E assim que eles chegam perto do homem, ele também está desencarnado, mas o fio dele não está prateado para ele ir embora, não está se desvanecendo, não. Ele está sentado lá porque está enterrado lá com o corpo dele. Então ele sofre bastante porque ele sente, como a moça, a decomposição. É terrível. Mas chega perto dele e já diz, começa a gritar, vieram me assaltar. Vieram me assaltar. Ele só consegue enxergar nos outros ladrões. Porque ele só pensa em dinheiro, cifrão, dólar, euro, e tudo quanto é moeda aí, porque hoje em dia o nosso cruzeiro nem é cruzeiro mais real, né? Está quase imaginário já, sabe, o nosso real. Então, ele está tão preso ao dinheiro que se soltar esse homem de lá, o que vai acontecer? Ele vai pegar um chicote, vai entrar na sua casa e vai chicotear os filhos e todos os parentes dele que mexeram no dinheiro dele. Ele vai continuar ligado lá no cemitério e vai levar a putrefação dele para casa e o desequilíbrio, que ele está enlouquecido por causa do dinheiro dele. Ele, infelizmente, o Deus dele é o dinheiro. Nós tivemos uma vez conversando com o espírito e nos marcou profundamente a história dele. Ele chegou e disse assim, por favor, teria alguém aqui capaz de abrir o cofre? Aí a gente no começo vai conversando para tentar entender o que está acontecendo. Ele disse, eu estou trancado nesse cofre. Eu sinto sede, mas eu só vejo dinheiro. Eu sinto fome e só tem dinheiro. Em tudo que eu toco, como aquilo do rei Midas, se torna dinheiro, ouro. E eu estou sofrendo profundamente que eu sou obrigado a ouvir tudo que minha família fala de mal de mim. E eles me xingam dia e noite. Que eu era miserável, que eu era pão duro, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu tenho que escutar isso e eu estou trancado nesse cofre, ninguém me abre. Ele estava exatamente no lugar que ele achou o lugar melhor do mundo, que era um cofre. Tudo que ele mais gostou, não diz assim no Evangelho, aonde está o teu tesouro, aí está seu coração. Se você coloca teu coração dentro de um cofre, é lá que ele vai ficar. Aquilo que é importante para você, você vai ficar lá. Até que você aprenda que aquilo não vale nada para o espírito. Nada.
E ele diz, quem são? Vieram roubar-me, né? Ele disse, ele não ouve, informou o sentinela. A mente dele está cheia das imagens das moedas, letras, células e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação e, como vê, não podemos em sã consciência facilitar-lhe a retirada, porque ele irá castigar os herdeiros e chicotá-los, né, diariamente. E daí o André Luiz pergunta, não há motivo para tamanho assombro, né? Que ele fica assombrado de ver aquilo. Estamos diante de infelizes aos quais não falecem proteção e esperança, porquanto outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos que do fundo escuro do sepulcro se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais, tal o estado deplorável de suas consciências atraídas para as trevas pesadas. Sem fugir ao padrão de tranquilidade do colaborador cônscio do serviço a realizar, ele acrescentou, segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora que prometeu visitá-lo, notem, sempre que possível. Não é assim, filho, terça, quinta e sábado a mãe vem. É sempre que possível, ela precisa de permissão de superiores para dizer, pode visitar seu filho. Quanto tempo eu vou ficar lá? 15 minutos. Não é assim, vou visitar meu filho, aí já vai, de chinelinho, leva a malinha na mão. Não, é rapidinho. É um pé lá e outro aqui. Então o André Luiz vai dizer assim, em minha esfera pessoal de observação não pudera colher pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alheamento das teses de vida eterna e no derradeiro transe carnal minha inconsciência foi completa. Agora vejam que interessante, ele resolve pedir para perguntar para o Dimas como está sendo a desencarnação dele, se ele está sentindo fome, se ele está sentindo sede. Ele diz, eu sinto, mas não sofro. Eu sinto sede, mas não me tortura. Ele tem as sensações, ele acabou de morrer, como é que não ia ter sensações? Né? Mas quando ele começa a querer perguntar mais coisa, ele é interrompido. Por quê? Porque não existem duas mortes iguais. Tem gente que chega lá, nem pensa em comer e beber. Mas, de repente, está desesperado por droga. Outro está enlouquecido por fumar um cigarrinho. Outro quer só 2 dedinhos. E esses dias um amigo dizia assim, eu sinto tanta falta de um pretinho, eu pensei numa pessoa, né? Pretinho, um cafezinho. Sabe? Não posso chegar e dizer assim, eu vou te dar um cafezinho. Senão, ele vai ligar comigo e no dia seguinte, quando eu for tomar um cafezinho lá em casa, está lá meu amigo Manuel tomando um cafezinho comigo. Não é assim. Ele está lá, não se dá mais cafezinho. Então o que é? Não. Eu morro sem um cafezinho. Comece a desmorrer hoje. Porque a gente não deve morrer por nada. Quando você quiser água do lado de lá, tem. Quando você sentir muita fome, tem um caldo delicioso. Daí você pensa, mas me convidaram lá, que nem o André Luiz, né? No nosso lar. Vou lá jantar na casa do amigo lá. Chegou lá, uma travessa no meio da mesa, tinha o quê? Caldo. Entendeu? Então quem gosta de caldo, parabéns. Você já está se preparando para viver bem no mundo espiritual. Agora quem gosta de uma costela assim, aquela costela assim de quebrar os dentes, sabe? Aí tá difícil. Isso aí pode ser que naquele caldo a gente diz assim, bota um pozinho ali.
alguma dúvida, nós temos tempo. Que esse aqui é um assunto cheio de informações, né? E nós procuramos ir só naquilo que realmente importava. Vejam que as pessoas, quando vão, elas estão fracas. Se você fizer uma missa ou uma roda de oração e chamá-la mentalmente para lá, ela vai chegar sim, se arrastando. É isso a festa que a gente quer fazer? A gente tem que pensar assim, até tem uma ideia futebolística para vocês. A gente tem que pegar e fazer assim. Chama o VAR, tá? E diz assim, eu quero passar uma informação. Nós estamos todos mandando um abraço para você, carinhoso, estamos com saudade, fica bem, arruma a casa para nós aí, que daqui a pouco nós estamos junto com você de novo. Sem esse negócio de vem aqui, porque agora nós vamos, eu começo uma prece, os outros continuam, e a pessoa não se aguenta em pé e nós ficamos 1h30 naquela cantilena. Imagina um doente sendo apoiado, obrigado a ficar 1 hora ouvindo uma coisa que para ele não significa nada. Porque repetir palavras não significa nada. A oração é aquela que vem do coração. Então fale com alegria, diga que está com saudades, diga que deseja tudo de bom, que Deus esteja com ele, que ele esteja feliz. Sempre assim, conversando de vida para vida. Como a gente conversaria com alguém que está lá na Austrália. Oi, tudo bem? Um bom dia para você. Não vou dizer, sabe? Não, você tem que passar uma alegria. Como é que você vai? Né? Não faz mal que está longe, mas daqui a pouco está perto de novo. A gente tem que entender que a vida agora não é só a nossa terra que se tornou uma aldeia global. Lembra que nós falamos que tinha um mapa do Brasil dizendo de onde viriam as pessoas, mas vai demorar um pouquinho ainda, mas já começou. Nós vamos receber gente do mundo inteiro. Os de países mais frios vão chegar no sul, os de países mais quentes no nordeste, os mais quentes ainda vão se acostumar com o centro do Brasil, e assim eles vão chegando. Que bom. E nós somos todos imigrantes, gente. Quem é que está aqui que não veio de uma imigração? Eu vim. Mas eles vão onde é mais perto, né? Porque andando a pé. Sim, mas tem Mato Grosso, tem Goiás, tem Pará, que está tudo ali com aquelas terras imensas, com um dono só. Divide tudo aquilo e diz, aqui, gente, nós vamos dar semente, nós vamos dar assistência, vocês vão plantar.
Nós vamos transformar isso aqui no maior país agrícola do mundo, mais do que ele já é. Cuidar das nascentes. Esse pessoal veio para ser como muitos de nós aqui, que tivemos nossos pais vindo de fora, extremamente gratos ao Brasil. Meu pai, italiano de nascimento, nunca admitiu que alguém falasse mal do Brasil na minha casa. Nunca. Amou o Brasil e respeitou até o final. Porque foi a terra que os pais dele puderam vir, os pais da minha mãe também puderam vir, para conseguir trabalhar, porque estavam em guerra. Então, a maioria de nós somos todos filhos de imigrantes. Pelos nossos sobrenomes a gente vê espanhol, é português, é tudo quanto é coisa, viemos. E agora eles estão vindo para cá. Quem somos nós para não aceitar? Nós temos que aceitar. Uhum. Claro, pode e deve. Olha, tem um livro sobre obsessão do André Luiz, que ele diz assim: cuidado com você quando alguém pedir para você fazer uma prece e você recusar. É mais um passo que você deu para o buraco. Porque tem pessoas que elas estão prontas a baixar o vidro do carro, às vezes nem baixam o vidro do carro, e falar tudo quanto é coisa horrorosa para os outros. Mas se alguém pedir para fazer uma prece, quem sou eu? Oh, não sabe prece nenhuma, faça Pai Nosso, peça a Deus que ajude aquela família. Impossível que uma pessoa adulta. Tem aqui a Larinha que faz cada prece aí que cai o queixo, né, Larinha? É impossível uma pessoa não saber fazer uma prece. Tem espíritos agarrados no mal há séculos. E de repente a espiritualidade propicia que uma mãe desencarnada venha e faça o santo anjo para ele. E ele deita a cabeça no colo dela, chora que nem criança. E aquela maldade toda perde a força. Por um santo anjo. 4 frasezinhas curtas. Curtíssimas. Então, vamos fazer as preces por quem precisa e vamos acostumar a sempre mandar coisas boas para quem já partiu. Porque eles, assim como eles mandam para nós, eles gostam de receber. E não é aquela prece. A gente, num lugar assim, como ela diz, num lugar público, a gente sempre prefere ter as preces ali do Livro dos Espíritos, que são tão bem colocadas. Às vezes a gente tem, normalmente, uma ligação com a pessoa que partiu, a gente pode ficar emocionado e nem lembrar mais da prece. Então, faz aquela leitura ali e ali está dito aquilo que você realmente acredita e deseja. É isso, gente. Não esqueçam, quinta-feira que vem, que ninguém me falte nessa reunião, porque nós vamos estar comemorando. Olha, eu vou contar para vocês, mas vocês não contem para ninguém. Imagina o Lauro, um garotão desse aí, fazer 80 anos. Então nós vamos festejar o aniversário do Lauro e vamos festejar também da Cira, que a Cira passou batida, meio quieta, mas ela agora, dessa vez, ela entendeu que ela quer festejar o aniversário dela. Então, quinta-feira, 5 minutos antes, nós terminamos aqui e vamos fazer aí uma comemoração e bebemoração, né, com direito a tomar chazinho, café, qualquer coisa, né? Certo? Então tá bom. Muito obrigado a todos vocês, que Jesus nos acompanhe e que nós estejamos em paz, independente da situação que tenhamos que enfrentar. Muito obrigado a todos pela presença. Até a semana. Até sábado.